Bom, Giovana, com relação às denúncias que chegaram até você sobre a questão dos respiradores no Hospital Municipal, eu gostaria que você resumisse a respeito dessa denúncia e qual a gravidade das informações que você recebeu que foram repassadas ao Ministério Público. Bom, Jairinho, a gravidade é seríssima, gravíssimo. Eu diria que é o maior escândalo da área da saúde que eu já acompanhei aqui na cidade. E eu vou passar um resumo dessa história. Então, essas denúncias chegaram até mim por profissionais, pessoas que trabalham dentro do hospital municipal, após não serem ouvidas pela direção do hospital. Então, em primeiro lugar, eles tentaram se comunicar, tem documento comprovando isso, mas eles não foram ouvidos. A resposta que eles tiveram da administração do hospital é: continuem usando esses respiradores. Feito isso, eles buscaram a mim para que eu pudesse dar voz a essa denúncia, porque todos são muito preocupados com o seu trabalho, muitos ali são terceirizados, podem ser mandados embora a qualquer momento, então me escolheram para que eu pudesse dar voz a essa grave denúncia. A denúncia era o seguinte: os respiradores comprados com dinheiro da Câmara Municipal, que a prefeitura fez uma dispensa de licitação, não eram respiradores adequados para salvar a vida das pessoas. Num primeiro momento, a dúvida: não é o melhor, mas serve, ou não é adequado? Eu fiquei com essa dúvida, fui averiguar a informação e, por fim, concluí, junto com outras conversas que eu tive, que realmente estava muito estranho. Embora eu não possa entrar no hospital municipal, os números não estavam batendo e as mortes estavam elevadíssimas no hospital municipal comparados com a rede particular aqui de Americana. Então, esse foi o primeiro alerta que eu tive. Imediatamente, quando eu percebi isso, percebi que a denúncia era verdadeira, encaminhei para o Ministério Público, onde houve aquele questionamento do Ministério Público. Infelizmente, nesse momento, alguns políticos da cidade, o presidente da Câmara, a própria prefeitura, quis minimizar, dizendo que a gente queria aparecer, que era politicagem. E eu sempre digo, isso diz mais sobre eles do que sobre mim, porque eu tenho um compromisso muito grande com a saúde pública. Quem conhece a minha trajetória sabe. E então, o Ministério Público requereu um laudo técnico que comprovou que esses respiradores tinham falhas técnicas graves. Pior, eles no laudo perceberam que o respirador que estava descrito na compra não era o respirador que estava no hospital municipal. Até eu vi na Câmara Municipal uma fala do presidente que era uma questão de ajuste dos equipamentos que foram adquiridos. Né? Após um técnico da empresa fazer esses ajustes, estava tudo dentro do parâmetro conforme atendia os outros respiradores que até então estavam no hospital alugados. Era isso mesmo, Maria? Não, não era isso. O que o laudo comprovou é que eles tinham graves falhas técnicas e não tinha, por exemplo, painel de monitoramento. Só para a pessoa ter uma ideia. Era só um respirador mecânico mesmo. E aí você tem que sedar muito aquele paciente, porque não é um respirador como outros melhores que se encaixam na necessidade do paciente. Quem tem que se encaixar na mecânica do respirador é o paciente que está ali debilitado, então ele tem que ficar extremamente sedado para ele não lutar contra a mecânica do respirador. E pior do que isso, é um respirador que não conseguia oxigenar pacientes maiores. Então, os relatos dos profissionais da saúde do hospital é que eles tinham que escolher os menores, os mais velhos e os mais fracos, porque se é uma pessoa maior ou mais forte, mais pesada, o respirador entortava, aquela sanfoninha azul que todo mundo consegue ver na foto que foi capa do jornal, na chegada dos respiradores. Ela não aguenta oxigenar, ela entorta. Isso sufoca o paciente. Nós tivemos muitos casos de pessoas que tinham prognóstico para se salvar da Covid se tivesse uma assistência adequada, mas na falta de outro respirador passou por esse e veio a óbito. Então, essas informações são bem concretas. Uma investigação de prontuário vai trazer isso à tona, e foi isso também que foi comprovado nesse laudo técnico, e por isso retiraram os respiradores de uso. Se, como o presidente da Câmara disse, bastasse alguns pequenos ajustes, eles já teriam em uso de novo. Eles foram totalmente retirados de uso. E o último escândalo, que foi noticiado aqui pela Rádio Azul, que para mim comprova e traz mais força para algo horroroso que pode ter sido essa história, que o endereço da empresa que vendeu esses respiradores para a Americana é um endereço fantasma no interior de Pernambuco, onde você puxa no Google e vê um milharal.
E diante disso tudo, que para mim é a gota d'água, o silêncio absoluto das autoridades da cidade. Então, me dói muito, eu acho, me causa assim um desconforto muito grande imaginar o que pode ter sido. Eu esperava até então que as autoridades falassem, olha, foi um erro, nós erramos, mas esse silêncio diante de um fato tão grave como um endereço de fantasma, como comprovação de laudo técnico, me deixa muita dúvida e é por isso que a gente não pode parar. Agora, minha missão e compromisso é que esse assunto se torne uma pauta estadual, porque eu sei que outras cidades podem ter comprado esse mesmo No caso, respirador. Nova Odessa também, o prefeito até foi na cidade de Minas buscar esses equipamentos, até por conta da demora. Pode ter incorrido também nesse mesmo procedimento de ter comprado dessa empresa, entre aspas, até o presente momento, se duvida que seja uma empresa verdadeira que exista no papel realmente o endereço onde ela diz que está situada? Exatamente. Nós não sabemos, né, o que pode ter acontecido em outras cidades, né? O caso de Nova Odessa, eu não sei, né, mas parece que ele foi até o endereço, menos mal, porque foi até um lugar que existe, né? Vamos dizer, se isso acontecesse aqui, o que a gente ia fazer? Alguém ia lá para Quipapá encontrar um milharal? É muito grave, muito grave, porque a gente sabe o tanto de dinheiro que é gasto, quantos comissionados tem nessa prefeitura, quanta gente não teve uma para ver num contrato de respirador, que é uma das coisas mais importantes de combate à Covid, para ver se a empresa existia. Então, é muito sério e eu quero muito, vou trabalhar muito os próximos dias para essa pauta se tornar uma pauta estadual, porque eu acho que a gente ainda pode salvar mais vidas, chamando a atenção dos prefeitos, que os prefeitos, com a situação de Americana, possam buscar mais informações sobre os respiradores que eles estão usando na sua cidade, ver se é adequado, não é adequado, dar uma atenção para esse assunto, porque se tem em Americana, certamente há em outros municípios. Mas eu, infelizmente, não tenho hoje estrutura, não tenho mandato, estou fazendo tudo isso como uma cidadã, para encontrar essas outras cidades, né? Então, eu vou trabalhar agora para que isso realmente se torne uma pauta, que a imprensa O PDT faça. vai apresentar na Assembleia Legislativa uma pauta para investigar a compra desses equipamentos? Nós já enviamos formalmente para o nosso deputado estadual, que é o Márcio Nakashima, e nós vamos enviar via partido agora para todos os deputados da LESP. Eu vou fazer um documento com o que aconteceu aqui em Americana, espero que a imprensa possa pautar, porque é nisso que a imprensa nos ajuda, né? A gente vai trazendo as documentações da imprensa para também enviar, para também sensibilizar, porque é uma pauta seríssima e que ainda pode estar impactando e que ainda pode estar matando pessoas em outras cidades. Então, aqui em Americana, é importante dizer, esses respiradores já não estão mais em uso, isso é uma vitória, mas também a gente precisa entender o que aconteceu, até em respeito. Foram devolvidos? O que foi pago pelos equipamentos? Como é que está esse trâmite? Eu não sei, Jairinho. A única parte que eu sei é que eles não estão mais sendo utilizados, justamente por conta desse que estava laudo. substituindo eles? Os antigos que estavam lá, que eram pagos aluguéis por eles? Isso. Tanto é que essa pauta veio à tona no desespero dos profissionais da saúde, porque eles iam devolver os respiradores alugados e iam colocar somente para uso os comprados pela Câmara Municipal. As mortes iam estourar no nosso hospital municipal, porque o que eles estavam fazendo? Dando preferência de uso para os respiradores alugados e, se precisasse, por isso que infelizmente no pico de Covid morreu muita gente nesses respiradores, porque precisou, eles usavam esse, mas a preferência era pelo respirador melhor. E em dado momento, que foi quando chegou essa denúncia até nós, no desespero desses profissionais da saúde, é que estava acontecendo, a gestão estava obrigando, mesmo sabendo, ouvindo os profissionais, a devolver os respiradores alugados para ficar somente com esses da Câmara. Ia ser um estrago. E a gente ia perder muitas vidas. Então, quando a gente acionou o Ministério Público, ia acontecer naquele dia ia ser devolvido. Eles seguraram os respiradores alugados, continuaram usando esse respirador da Câmara Municipal. E aí ficou as duas coisas até sair o laudo. Então, ainda, infelizmente, ficaram alguns dias usando esses respiradores da Câmara. Aí, com a saída do laudo, eles foram totalmente retirados e não estão sendo mais usados desde o dia 1º de julho. Eu acompanho de muito perto tudo isso, porque a gente tem acesso a muitas pessoas. Eu criei uma rede de confiança
com esses profissionais da saúde, então, em que eu consigo dar voz a essas demandas e essas denúncias sem expor ninguém. Então, quando eu falo sobre isso, eu sei do que eu estou falando, principalmente em relação à saúde aqui da cidade de Americana. Giovana, quando você fala com relação à compra dos equipamentos com dinheiro da Câmara, eu dou o 10º que a Câmara devolve à Prefeitura. Qual que é a responsabilidade da Câmara? No caso de comprar os equipamentos, seria da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, e onde entra a Câmara nesse caso? A Câmara entra na questão política. Quando a gente tem uma foto do presidente da Câmara, então, assim, certamente houve uma negociação política que é dentro da lei. Olha, com esse dinheiro que especificamente que a gente está devolvendo, a gente quer que isso se transforme em respiradores para o povo de Americana. Foi isso, a notícia é essa. Né? Sobre o envolvimento, não sei, pode ter? Pode não ter? Não, pode não ter. Mas quem responde oficialmente, juridicamente, vai ser a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, quem assina o contrato, né? Mas que é estranho, porque houve um movimento político muito casado em relação à entrega desses respiradores, Então, deixa a brecha para que a gente pense que realmente é uma história muito estranha. E o que mais me assusta é que houve denúncia e foi negligenciada. Não é. Poxa vida, quando o Ministério Público vem e instaura uma investigação e eles tentam, o presidente da Câmara, inclusive, que para mim é muito estranho, defender de forma tão forte, tentando colocar no campo da politicagem uma denúncia como essa, que se eu sou ele, vamos investigar. Vamos tirar essa história limpa. Essa é uma denúncia séria, é gravíssimo. Vamos entender hoje o que está acontecendo. Essa defensiva me traz muita dúvida de que história é essa. Por que tudo isso? Por que estão defendendo? Por que estão em silêncio? E a gente precisa tirar essa história limpa, porque é o que as pessoas merecem.